Boa noite, graça e paz. Vão sair o som vai sair muito bem na live, não é isso? Nós somos poucos aqui, mas para a glória de Deus, nós vamos estar adorando e servindo o nosso Deus. O Deus que nos criou, que nos fez, nos trouxe a vida, e por isso estamos aqui para adorá-lo. E Ele nos salvou, nos libertou, nos deu uma nova vida, e devemos então servi-lo fielmente. Vamos falar com o nosso Deus, orar, pedir que nos abençoe. Nós temos muitos motivos de agradecimento a Deus por livramentos e também motivos de intercessão, interceder por vidas que estão sofrendo, pessoas que perderam entes queridos. Há muita gente com dor, sofrendo, e somente a presença do Senhor é realmente consoladora em nossas vidas. Com tudo isso, Deus então nos ensina que nós dependemos dele, que somos apenas criaturas frágeis, pecadores e realmente necessitadas da bondade de Deus. Oremos. Santo Deus, amado Pai, te louvamos, te bendizemos por este privilégio, oportunidade de reunir mais uma vez em teu santo nome para te servir, para te adorar. Neste culto, ó Pai, dedicado ao estudo de doutrinas, de temas da tua palavra, aquilo que o Senhor revelou, que deve ser o nosso alimento, que deve ser, ó Deus, os princípios para orientar nossa maneira de viver, o manual, Pai, no qual encontramos a vontade do Senhor, que é perfeita, boa e agradável. E mais uma vez, nos colocamos, ó Pai, submissos à tua vontade, ao teu querer, para aprender mais, para reconhecer que dependemos do Senhor, que somos fracos, pecadores, para confessar nossa culpa, nossos pecados, para Deus dizer que somente o Senhor é digno de toda a honra, glória e louvor. Que a tua palavra, Deus, seja realmente tudo isso para nós, suficiente para cada uma de nossas necessidades. Nós precisamos do Senhor, e que o teu Espírito nos ajude. Abençoe cada vida que estará assistindo a live, que será compartilhada, aqueles que estarão entrando mais tarde ou estão agora assistindo. Que o Senhor esteja, Pai, tocando em cada coração. Abençoe a tua igreja, Pai, para que essa igreja seja edificada, essa igreja, Pai, possa ser luz aqui em Viçosa, que nesses tempos tenebrosos, ó Deus, de grande angústia em toda a terra, a tua igreja floresça, a tua igreja seja reavivada, a tua igreja brilhe mais ainda, para que o mundo saiba que há um povo que não teme nada a não ser o Senhor, que não teme a morte, a homens, nem o diabo, ninguém mais, só teme o Senhor e a tua santa lei. Nós possamos, ó Pai, mostrar ao mundo que o que importa é estar debaixo da tua vontade, é ter Jesus como Rei, como Senhor. Que assim seja, Pai, em nome dele, em nome de nosso Salvador. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor, então. Estava com o salmo aberto aqui, fechou. Nós vamos ler o Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade de nosso Deus, em seu santo monte. O monte Sião, o santo monte, é alto e magnífico. Toda a terra se alegra em vê-lo. É a cidade do grande rei. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. Os reis da terra uniram forças e avançaram contra a cidade. Mas quando a viram, ficaram espantados e fugiram aterrorizados. Foram tomados de medo e se contorceram de dores como a mulher no parto. Tu os destruíste como os navios de Tarsis, despedaçados por um forte vento do leste. Tínhamos ouvido falar da glória da cidade, mas agora a vimos com os próprios olhos, a cidade do Senhor dos Exércitos. É a cidade de nosso Deus, que a manterá segura para sempre. Ó Deus, em teu amor meditamos, enquanto adoramos em teu templo. Como teu nome merece, ó Deus, serás louvado até os confins da terra. Tua forte mão direita está cheia de vitória.
Alegre-se o povo no monte Sião, todas as cidades de Judá exultem por causa de teus decretos. Percorram a cidade de Sião, vão e contem suas muitas torres, observem os muros fortificados e caminhem por todas as cidadelas, para que possam descrevê-las às gerações futuras, pois assim é nosso Deus. Ele é o nosso Deus para todos sempre, e nos guiará até o dia de nossa morte. Amém, amém, louvado seja Deus. Nós vamos, então, ler a palavra de Deus, dando sequência, à nossa série de estudos. Temos falado sobre a humanidade de Jesus e como isso é importante para a nossa vida espiritual. E o fato de ele ter sido humano significa que podemos ser salvos, Isso é o que é o mais importante. E que temos em Jesus um exemplo, Deus comunicando que nós podemos vencer também. Cristo, Ele é o vitorioso. E essa vitória de Cristo como homem nos dá esperança. Como igreja, como pecadores, como seres humanos falhos, nos dá muita esperança para viver neste mundo. Porque mesmo que caiamos, mesmo que nós ainda pequemos, e Jesus não pecou, mas Jesus sofreu. Ele realmente sofreu de verdade. Não foi, como eu já falei, não foi um teatrinho que Jesus passou ali, Não foi nada disso. Eu me lembro de um vídeo, até cômico, assim, engraçado, mas a gente vê às vezes algumas pessoas, como algumas pessoas são inocentes. Estava tendo uma representação de Jesus, Paixão de Cristo, geralmente a igreja católica faz, e o ator que estava interpretando Jesus estava apanhando, sofrendo. De repente chega um senhor lá da roça, do interior, brigando com os soldados, queria bater nos soldados. Para que bater em Jesus? Não fez nada de ruim. A simplicidade dele, Mesmo uma pessoa tão simples, tão simplória, tão ingênua, ele sabe que Jesus é bom, ele sabe que Jesus é maravilhoso, e Jesus apanhou sem merecer. Eu achei tão interessante isso. A gente acha graça, porque a pessoa, a ignorância dele, simplicidade, acho que ele não estava nem bêbado, eu acho que não. Talvez ele bebeu um gole, deve ter bebido algum gole de cachaça, mas você vê com a pessoa simples, E ele queria bater nos soldados lá, Os rapazes que estavam representando os soldados. Mas é assim, irmãos, Jesus, ele sofreu realmente, não foi apenas um teatro. Se um teatro comove as pessoas, imagina o real. O quanto o que Jesus passou ali comoveu o coração daqueles que o amavam. Mas mesmo assim, eles fugiram, A maioria deles, os discípulos, todos dispersaram e pensaram: se aconteceu com o Senhor, o que acontecerá conosco? Eles fugiram. Mas aquilo tudo foi premeditado, Ou seja, já estava nos planos de Deus. Tinha que acontecer daquela forma, para que assim o perdão chegasse até nós, para que assim Deus pudesse ter comunhão conosco, Deus pudesse nos salvar, para que tenhamos comunhão com Ele. Então, por isso que é importante estudar esse tema, por isso que eu escolhi esse tema, aproveitando não somente o Natal, que já passou, mas que a gente se inteirasse mais dessa verdade tão maravilhosa. Atos 10, 38 foi um texto que nós lemos. Eu quero apenas recapitular uma parte final que eu não desenvolvi muito bem, mostrando que quando Pedro ele foi pregar o seu sermão ali para Cornélio, o Espírito Santo convenceu Pedro dessa necessidade de que o Evangelho tinha que ser pregado também aos gentios, não apenas aos judeus. Ali Pedro resume em poucas palavras toda a missão de Jesus e o significado da encarnação de Jesus. Pedro resume o significado de tudo isso que temos falado aqui. Atos 10, 38. Deixa eu ver se eu consigo aqui virar a folha.
Atos 10, 38. Diz assim a palavra de Deus: sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Quem é Jesus e qual é a sua missão? Pedro responde em poucas palavras. Jesus, em sua vida e obra, demonstrou quem ele era e o que ele veio fazer. Então Pedro faz isso apontando algumas verdades preciosas para nós. Pedro diz que Jesus encarnado, Deus homem, andou fazendo bem. Isso significa que Jesus, como homem, na sua encarnação, ao se tornar ser humano, como homem, Jesus teve retidão moral e obediência absoluta, total submissão à vontade de Deus Pai. E Jesus precisou se submeter, se sujeitar ao Pai, obedecendo toda a lei. E quando Jesus obedece toda a lei, Jesus também se torna, veja bem, se torna submisso até às autoridades humanas. Jesus se torna submisso até os seus pais terrenos, aqueles que Deus colocou como seus pais aqui na terra. Porque como homem, ele precisou ter pais. Ele nasceu de uma mulher. Aquela mulher foi a sua mãe, amamentou ele, ensinou ele, e como mãe fez tudo que pôde, como toda mãe podia fazer. Qualquer mãe daquele período, ainda mais uma mãe temente a Deus, assim como José também, um homem de Deus, um homem temente a Deus. E eu fico imaginando ali, José, às vezes ficando um pouco confuso, pedindo para Jesus pega aquela madeira ali, vou serrar aquilo ali, e na mente de José pensando, peraí, esse menino aqui é Deus, mas eu estou ordenando ele, eu estou pedindo para ele fazer alguma coisa. Eu fico imaginando como é que foi isso, viver isso. Não deve ter sido fácil. Aquele medo de pedir para Jesus fazer alguma coisa e exagerar, na disciplina, no erro, ou como pai, como todo pai tem, às vezes falha, às vezes exagera. Então eu fico pensando como é que foi isso, Mas Jesus, ele foi submisso. A Bíblia fala, nós vamos ler daqui a pouco, que Jesus foi submisso aos seus pais, ele se sujeitou aos seus pais terrenos. Mas o verdadeiro pai de Jesus, no sentido de substância, porque a origem de Cristo é uma origem eterna, ele é Deus, ele é eterno. Então, o pai de Jesus é Deus, é o Deus Pai, Só que na encarnação, ele passou a ter pais terrenos também. E aqueles pais atuaram ali na vida de Jesus por um período em que Jesus precisou estar sujeito a tudo que ele passou. Então ele realmente agiu como ser humano. Então Pedro deixa bem claro que Jesus, em todo o seu período, andou fazendo bem, ou seja, ele teve retidão moral e obediência, e que Jesus também curou enfermos e expulsou demônios, ou seja, Jesus deixou sinais e maravilhas e oposição ao poder do diabo e das enfermidades. Então, ao expulsar demônios, ao curar enfermos, Jesus estava dando sinais do seu reino, sinais do seu reino, mostrando que aquilo que nós passamos nessa vida não
não é o natural, não é aquilo que deveria ser, mas é por causa do pecado. Por causa do pecado. Só que ainda temos doenças neste mundo. Ainda temos doenças. Ainda o pecado está aí operando no coração dos homens. Satanás ainda, infelizmente, Satanás continua atuando na vida das pessoas. Mas tudo isso vai ter um fim. Porque quando Jesus expulsou os demônios, quando Jesus curou os enfermos, Jesus estava sinalizando que aquilo que era invisível, o reino dele que ainda é invisível, que foi inaugurado, um dia esse reino se tornará visível. E quando o reino de Deus se tornar visível, não existirá mais o mal, o pecado, porque Satanás, os pecadores que não quiseram se arrepender, estarão condenados no lugar de densas trevas, chamado inferno, o lago de fogo e enxofre. O mal totalmente será retirado e haverá novos céus e nova terra. Então essa é a nossa esperança, ou seja, o reino que já veio, que ainda virá. Tudo isso Jesus ensinou através da sua missão, andando, fazendo bem, tendo uma vida de retidão moral, expulsando demônios e curando enfermos. Jesus fez isso o tempo todo, e tudo isso comunica para nós o Evangelho e a missão de Jesus. E ele precisou fazer isso como homem. Como homem ele precisou fazer isso, para que assim pudéssemos ter comunhão com ele, ter comunhão com o Pai. Jesus nos ensinou essa verdade através também do seu desenvolvimento. Olha só que interessante. Jesus foi um ser humano real, porque ele passou pela fase de desenvolvimento que todo ser humano passa, mesmo sendo Deus perfeito. Ou seja, Deus não precisa aprender nada, porque Ele é Deus, Ele é perfeito. Quem pode ensinar alguma coisa para Deus? Deus, Ele precisa aprender alguma coisa? Não. Ele tudo conhece, Ele tudo sabe. A sabedoria de Deus é uma sabedoria eterna, infinita, que não tem fim. Ou seja, a sabedoria de Deus e os atributos de Deus são perfeitos, eles são completos e são perfeitos. Mas Jesus, ao se tornar ser humano, ele precisou aprender. Ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar, ele teve que aprender a mastigar, ele teve que aprender a falar em todo o desenvolvimento, a ler, a escrever, como qualquer criança. Mas Jesus é Deus, pastor. Ele já sabia tudo, ao mesmo tempo que ele tinha consciência de quem ele era, não deixando de maneira nenhuma, em nenhum momento, Jesus deixou de ser quem ele é, o Deus Todo-Poderoso. Ele ao mesmo tempo, na mesma pessoa, porque Jesus não é duas pessoas, ele é uma pessoa só, Deus e homem, em uma só pessoa. É aquilo que eu falei com os irmãos, isso é um mistério insondável pela mente humana. Então, eu estou tentando chegar no máximo da explicação que podemos chegar, numa só pessoa, Ao invés de Jesus simplesmente usar a sua divindade, olha só, usar a divindade para já sair do ventre de Maria falando, ele poderia ter feito isso, Não fez isso. Ele precisou aprender como toda criança. Ele teve um desenvolvimento natural. Veja só. E ele precisou, é o que nós falamos na semana passada, Lembra? Ele precisou do
do Espírito Santo atuando na vida dele. Lembra daquele episódio que eles falavam que os fariseus disseram que Jesus expulsava o demônio pelo espírito do Beelzebub? Lembra disso? Aí Jesus falou: olha, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque falar que Jesus fazia a obra dele no poder de Satanás é blasfemar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é dizer que tudo que Jesus faz, mesmo sabendo que a obra dele é perfeita e vem de Deus, mesmo tendo toda a evidência, é você fazer uma acusação tão hostil, tão maligna, de uma dureza de alma tão, tão grande, que tal pessoa se coloca totalmente fora da salvação, da possibilidade de se converter e de receber, a ação do Espírito Santo, o convencimento, para ser salvo. Falar que o que Jesus faz é pelo poder do demônio, de Satanás. E aí Jesus fala, que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque tudo que Jesus fez foi no poder do Espírito Santo de Deus. Porque como homem, e assim nós também, a igreja, os que são salvos, também precisamos do poder do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Porque sem o Espírito Santo, a nossa vontade, ela é escravizada pelo pecado. Nós não queremos fazer a vontade de Deus. Naturalmente, como ser humano, em nossa mente puramente humana, nós não queremos fazer a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo é que coloca em nós esse desejo. É o Espírito que nos dá uma nova mente, um novo Espírito, e que continua trabalhando em nossa vida, nos fazendo ter consciência de que somos dependentes de Deus. E é por isso que nós fazemos a vontade de Deus. Porque, do contrário, se não é o Espírito Santo, ninguém faz a vontade de Deus. Ninguém faz. E Jesus deixou exemplo nesse sentido. O corpo físico, o humano, o ser humano, Jesus, precisou, mesmo sem pecado, veja só, mesmo sem pecado, ele não tinha natureza pecaminosa, mas ele dependeu do Espírito Santo. Isso é muito interessante a gente perceber. Então, nisso, a gente percebe como foi importante Jesus ter se tornado homem para ser o nosso Salvador e para ser o nosso exemplo, o exemplo do homem perfeito, do homem que nós devemos ser, ou melhor dizendo, da humanidade que nós precisamos ser. Lucas 2:40. Vou pedir que o Joel leia para a gente, Lucas 2:40, e a irmã Luciana vai ler o Lucas 2:52. Lucas 2, versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Muito bem. Ou seja, Lucas, ele encerra a infância, o relato da infância de Jesus, mostrando, dando provas, dando evidência de que Jesus Cristo, ele precisou se desenvolver como ser humano. Ao invés de simplesmente usar de sua divindade, o que ele fez? Ele se submeteu à vontade do Pai como ser humano, e como homem em sua humanidade, ele dependeu do Espírito Santo, ele dependeu de usar dos meios comuns, os meios naturais e normais
Com a graça de Deus, é claro, né? Com a ajuda de Deus, ele precisou se desenvolver. Então o texto deixa bem claro isso para nós, que Jesus teve um desenvolvimento como qualquer ser humano necessita ter, mas um ser humano que conhecia Deus, que tinha o Espírito Santo, assim como o crente, né, que é um pecador, quando nasce de novo, começa o seu desenvolvimento espiritual. Porque antes de sermos salvos, a gente só tinha desenvolvimento físico, né? Biológico. É apenas a nossa mente humana. Quando a gente se converte, a gente desenvolve a mente, mas também a vida espiritual. Não é assim? Desenvolvimento, maturidade, crescimento espiritual. Jesus já tinha isso desde que nasceu. Desde que nasceu, ele começou o seu desenvolvimento físico, mental, intelectual, sentimental, emocional, como qualquer ser humano. Jesus, quando sentia vontade de chorar, ele chorava. Eu tenho certeza que Jesus ria também, né? Alguém contava uma coisa engraçada, ele achava graça. Ele foi um ser humano. Porque lá no enterro de Lázaro, Lázaro estava sepultado, ele chegou lá, mesmo sabendo que iria ressuscitar, ele chorou. Ele teve sentimentos humanos. Ele também sentiu vontade de chorar. Está todo mundo triste, todo mundo chorando. Você chega no lugar, só se você não tem coração, né? Você chega no lugar, todo mundo está ali, como se diz, né? Detonado, né? Triste. E se você realmente tem compaixão, você chora, não chora? Qualquer ser humano, quando vê uma situação muito desesperadora e triste, mesmo você nem conhecendo as pessoas, tem hora que eu vejo as notícias tão tristes, quando envolve criança, então eu começo a chorar sozinho, minha esposa, que isso? Não estou aguentando, não é tanta coisa triste. Se eu começo a pensar muito naquilo, eu começo a chorar também, porque eu começo a olhar para o Benjamim, para o Israel, começo a chorar também. A gente é ser humano, porque a gente vive neste mundo. E Jesus chorou. Então Jesus sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor. Eu fico imaginando Jesus brincando com as crianças, que eu tenho certeza que ele brincou como qualquer criança. Agora não me pergunta que brincadeira que eles brincavam naquela época, né? Não sei se tinha futebol ainda. Deve que tinha alguma coisa parecida, né, João? Deve que tinha, porque toda criança gosta de bola. Acho que é difícil uma criança que não gosta de bola, né? Alguma coisa redonda, a criança quer chutar alguma coisa redonda, né? E tinha brincadeira, a criança brincava, e o Jesus deve ter caído no chão, ralado o joelho, como toda criança já ralou o joelho. Eu já arrancou o tampão do dedão, né, irmão? Eu já machuquei também, já ralei muito também. Então, irmãos, olha que interessante, Lucas, só Lucas coloca isso. Só o evangelista Lucas, ele coloca mais detalhes, né, da infância de Jesus. Então ele deixa bem claro que Jesus crescia em estatura, em força, não é assim? Diante de Deus e dos homens. Juntos os dois versículos, ele resume perfeitamente. Desenvolvimento, olha, biológico, intelectual e espiritual. Ou seja, Jesus crescia fisicamente, com saúde, né? Desenvolveu o seu corpo físico naturalmente, como qualquer ser humano. Então, a fonte desse desenvolvimento de Jesus e de toda a sabedoria que Jesus teve, porque Jesus, aos 12 anos, ele estava ali discutindo com os doutores da lei, com os mestres da lei. De onde vem toda essa sabedoria? Jesus teve que aprender. E como uma pessoa que obedecia 100%, Jesus aprendeu. Ele desenvolveu todo o potencial humano que ele tinha para se desenvolver, para aprender. Deixou um exemplo para nós, que nós também precisamos aprender.
Se lermos a Bíblia, estudarmos a palavra, nos dedicarmos à oração, como Jesus fez, nós também podemos desenvolver muito. Jesus deixou esse exemplo para nós. Veja só o que diz o versículo 46, olha só, 46 e 47. 46 e 47. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Porque Jesus ficou para trás, né? Naquela época saía a família inteira. E o pessoal tinha muitos filhos. O pessoal tinha muito filho. Ia tendo um filho atrás do outro. Se a mulher fosse saudável e tivesse condições, ia tendo filho. Não é assim? Então imagina, saía famílias inteiras, todas juntas. Então imagina, se saísse 4 casais, que já tinha ali, né, já tinha 10 anos de casado, né? Jesus estava com 12, então 12 anos. Relacionamento entre José e Maria. Já tinha outros filhos. Imagina, saiu lá, pegou a prima Isabel, né, Isabel era idosa, né? Já não estava mais entre nós, né, entre eles, né? Mas você pega pessoas, outros parentes, sair com a parentela toda, lá de Nazaré, para ir adorar no templo, lá em Jerusalém. Então, saiu aquela família toda grande. Então eles saíram e foram embora, Jesus ficou sozinho, ficou para trás. Mas Jesus sabia que tudo isso tinha um motivo, nada era por acaso. Ele tinha consciência também. E ele falou que convém estar na casa do meu pai. Aí quando ele fala meu pai, aí é no sentido absoluto. Meu pai, aí está falando da sua origem eterna. Ele fala, né? Meu pai. Aí daqui a pouquinho ele se submeteu à vontade de José e Maria e foi embora. Era uma coisa fantástica, né? Ele demonstrava a sua divindade de uma hora para outra. Ele demonstrava a sua divindade, mesmo antes de começar o seu ministério. Ele começou o ministério dele com que idade? Com 30, né? Com 30 anos, quando Jesus foi batizado, né? Aí ele que começou o ministério. Mas mesmo antes, ele já demonstrava uma sabedoria que vinha de um desenvolvimento. Veja só, como Deus, ele sabia tudo, mas ao se tornar homem, ele aprendeu e demonstrou essa sabedoria aprendida. E com 12 anos, ele estava ali, deixando os doutores de boca aberta. Que isso? Que sabedoria é essa? Isso é um exemplo, irmãos, para que a gente cuide das crianças. Vale a pena investir nas crianças. Vale a pena investir no ensino, no aprendizado. Porque podemos, né, levantar grandes homens aí, sábios. Coisa que às vezes a gente não teve, né? Muitas oportunidades que nós mesmos não tivemos. Um dia o Joel vai ser vô ainda, né? Ele aguarda ansiosamente. E o conhecimento que o Joel teve agora, depois de convertido, vai passar para o neto também. Vai passar isso para o neto. E para o filho, vai dar mais conselho. Porque atender, a gente tem que se tornar mais sábio, né? E com certeza, ele vai ter mais oportunidade do que o pai, do que o avô. Assim como meus filhos vão ter mais oportunidade de aprender muito mais. E eu espero ver meus filhos com 20 anos sabendo muito mais de Bíblia do que eu. Tenho certeza que eles vão saber. Se depender de mim, vão saber. Imagina só, eles com 20 anos sabem. Eu lembro de eu estava num retiro de pastores, e um colega pastor, que foi meu pastor lá em Mensemetel, pastor Rogério, ele estava falando sobre os filhos dele, né? Ele disse, olha, o meu menino já está com 18 anos, já fez 18, eu lembro dele pequenininho. Tá? Mas eu estou espantado com ele está lendo um livro difícil, nem eu entendo. Eu estou meio assustado, que bom, está assustado? Não é para assustar não, pois é. Eu ainda não tinha
eu não tinha um Israel ainda, né? Mas eu falei assim, não, fique feliz, olha. O seu filho está desenvolvendo mais que você. Com 18 anos ele já lê livro que nem você entende. Imagina que 4, 5 anos. Então, fique feliz. O importante é ele ser crente. Ele é crente, ele é servo de Deus. Ah, não, é. Ah, então tá bom. Então não se espante com isso não. Ele vai ser melhor do que você. Não é? Vai ler, vai estudar mesmo. Eu fico admirado disso. Jesus é o exemplo para nós. Que com 12 anos ele estava deixando os doutores, né, de boca aberta, né? Ou seja, a sabedoria de Jesus então era uma sabedoria crescente. Olha só, da mesma forma que foi o seu desenvolvimento físico. Jesus, na sua natureza divina, veja só, na natureza divina não precisava de desenvolvimento, não precisava. Por quê? Porque Deus não precisa de desenvolvimento. Mas a natureza humana de Cristo precisou de desenvolvimento, precisou aprender, precisou crescer. Então essa é a grande lição que nós temos aqui de Lucas. Lucas vai deixar um texto para a gente também, ali no nascimento de Jesus. Veja só Lucas, capítulo 1. Vamos voltar aqui capítulo 1, versículo 15. Lá no início, né, de Lucas. Aqui nós temos um exemplo aqui, olha que interessante. Lucas 1. Eu acho que é isso mesmo. Ah não, Lucas 1,15. Ele fala de João Batista. É um exemplo. Eu até esqueci de anotar aqui, irmãos, mas é isso mesmo. Aqui nós temos um exemplo, veja só. A sabedoria de Jesus veio, ou seja, a sabedoria de Jesus como homem veio da ação do Espírito Santo. Porque o texto lá diz que e a graça de Deus era com ele. Não fala assim? E a graça de Deus era com ele. Veja só o exemplo de João Batista. João Batista já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, antes de nascer. Aí eu fico admirado, né? Como é que pode ter crente que é a favor de aborto, né? Porque eu já vi isso. Você acha que tem crente que é a favor de aborto? Não é crente, é falso crente, é verdade. Não é crente, mas eu falo que é membro de igreja. É membro de igreja. Mas essas pessoas confundem, né? Confundem a mente das pessoas que são mais fracas na fé. Pode enganar. Existe isso, infelizmente existe. Mas Lucas 1,15, olha só. Vou ler aqui, né? Os irmãos já viram aí? Eu vou ler. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Está falando de João Batista. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Se João Batista foi assim, imagina Jesus. E João Batista foi apenas homem. E Jesus falou que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Ou seja, dos homens ele foi o maior representante dos homens. Apenas homens, né? E ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, antes de nascer. Ou seja, Deus considera a vida humana desde a concepção. Deus já considera como ser humano antes da mulher dar à luz, antes do parto, uma vida preciosa, e que o Espírito Santo pode também abençoar e encher. Que maravilha, a Bíblia é perfeita, né? Deixa exemplos maravilhosos para nos ensinar que Deus é o dono da vida. Ele considera a vida humana antes de nascer. Isaías 11, para a gente terminar aqui, irmãos, para a gente terminar esse estudo. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Isaías 11. Essa minha Bíblia aqui, ela é mais nova. Tem hora que tem folha que não quer virar de jeito. Isaías 11, versículo 1 e 2. Olha só.
tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. Aqui está falando de quem? De Jesus, né? Está falando do Messias. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E o que Lucas diz? E crescia Jesus em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Confirmou. Ou seja, ele seria cheio do Espírito Santo, teria todas as características, as virtudes, e essas virtudes foram desenvolvidas com o crescimento do Jesus ou do Deus homem, porque Jesus é o Deus homem. Que isso nos leve a adorar ainda mais esse Deus.